Você vai abrir a palavra no livro de Isaías 38. Vamos falar hoje. Já está aí, né, Wagner? Está na visão. Deus que muda diagnóstico. Não importa qual for o diagnóstico que lhe deram ou que você está vivendo. Deus pode mudar, só depende de você. Amém? A gente vai ver isso aqui. E nós vamos ver regras que faz o diagnóstico mudar. Amém, igreja? Não é de qualquer jeito. Não é só assim que Deus vai virar a chave. Existe um processo. Existe um método, um meio. E o segredo de tudo é você entender e compreender a palavra. Deus me deu essa mensagem esses dias, porque eu tenho orado por pessoas, como agora recente, depois a Nayara vai contar, sobre a filhinha dela, né? E o diagnóstico não era bom, igreja. A menina estava febre alta, não diminuía, ninguém diagnosticava nada. Foi parar no regional, internou, eu não estava aqui no final de semana. Mandei Brendo ir lá orar, voltou para casa, ficou bem, mas no outro dia piorou. E aí veio o desespero. Mãe, né, já começa a desesperar. E Deus mostrou que de fato houve portas abertas, não da parte dela, mas da outra parte. E ali Deus começou a trabalhar. A gente começou a olha, tem alguma coisa errada aí. Isso não é normal. E quando não é normal, a gente leva para o mundo espiritual. Amém? Tem que ver, abriu porta, ela não, mas o outro lado abriu. Tanto que houve um puxão de orelha da outra parte, da questão marido, para que Deus pudesse estar agindo como deve. Olha, existe uma palavra, igreja, no livro de Ezequiel, falando com o próprio Ezequiel, Deus falando, que Deus ia mexer na menina dos olhos. Tem pessoas que o coração fica tão endurecido, que se ela tomar uma porrada, parece que ela não sente, parece que ela continua no engano. Sim ou não? Parece que não muda. Está tomando porrada, então estou certo. Está fora, estou certo. Aí Deus disse, eu tenho que mexer na menina dos olhos. E às vezes Deus toca. Aí você diz, mas o inocente, pastor, só é você entender uma coisa. A Bíblia diz que Deus visitaria a maldade dos pais, até a primeira e terceira geração, quarta geração, dos que desobedecem a Ele. Eu disse para a Nayara, eu digo, olha Nayara, você sabe por que isso aconteceu? E o amor de Deus não é pela criança, porque a criança já é salva, igreja. A criança é de Deus. Se uma criança hoje falecer, está salva. Mas se um adulto falecer, fora da visão, é inferno, é juízo. Sim ou não? Sim ou não? Então às vezes tem coisas que você não vai entender na hora. Mas Deus, lembra de o Mateuzinho, da enfermeira? Quem lembra desse testemunho do passado? Lembra? Que eu entrei na UTI neonatal, e quando eu entrei, os aparelhos sofriam uma influência, e eu não entendo, e o aparelho não sofre influência de ninguém. Mas o que Deus fez? Eu cheguei lá, e quando eu entrei, a maquininha, a própria mãe que é da área, enfermeira, você sabe quem? Lembra? A própria mãe que é da área e a criança estava lá com poucas chances de sobreviver. Menos de 10 chances de sobreviver. Olha o que Deus faz, igreja. Olha como Deus trabalha. E você não quer entender não, viu? E nem critique, nem fale merda, ao você não tomar porrada, porque Ele é santo, justo, fiel. Tudo que Ele faz é perfeito. Amém? Nós que estamos no erro. Então nós temos que calar a boca, morder a língua. Cuidado se morder a língua para não morrer com veneno. Vigia, viu? Em nome de Jesus. E naquela hora, a criança, havia um toque. E ela, como entende, ela disse, entra aqui de novo, pastor. Eu fui, sem saber o que é que ela estava querendo ver. E ela disse, entra aí, eu entrei. Ela disse, sai aí, eu saí. Entra aí, eu digo, oxente, entra e sai, entra e sai. Que negócio é esse? Porque eu não estava entendendo. Ela que trabalha no ramo sabe que não há influência sobre a máquina. Aqui está Irene, está Ivonilde, está Ilma.
que sabem, tem outras enfermeiras, que sabem que hoje eu já sei, que não há influência. Amém, igreja? Só se desligar. Aí, sim. E aquele aparelho mudava. Eu entrava, pip, 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 como se fosse um bip, mostrando que eu estava, né, com alguma coisa que não poderia estar, como você passa na porta de um banco. Saía, parava. Entrava, alertava. E ela disse, eu digo, é o quê? Aí disse, quando o senhor entra, algo acontece no equipamento. Não me disse nada ainda, que eu não sabia o que era. E eu orei pela criança. Eu orei pelo Mateus, que hoje está um mocinho. Hoje já está um rapaz. E ela veio para a igreja. Eu não sabia que ela era desviada. E Deus mostrou que ela era desviada. Deus falou para mim, diga a ela, se ela voltar e fizer uma aliança comigo, eu deixo, o menino passa a viver e vai receber alta. Na hora, igreja. Aqui, ó. Ela desesperada, eu digo, ó, Deus está mandando você reconciliar e voltar. Porque a criança já está salva, e você se morrer hoje vai para o inferno. Olha o amor de Deus como é grande. Sim ou não? E sabe o que aconteceu? Ela reconciliou. Na mesma hora eu orei. Mais tarde, no mesmo dia, tarde da noite, alguém liga para ela. E a maioria das enfermeiras sabe que se ligar fora do horário, às vezes a notícia não é boa. Está entendendo, igreja? E ela, quando viu o telefone do regional, que ela trabalha lá, ela disse, poxa, deve ser que a criança morreu. Não, igreja. A notícia foi essa, vem aqui, sua criança já está fora dos aparelhos, e amanhã vai ter alta. Deus na história. Deus mudando o diagnóstico. Eu cheguei no próprio regional, na porta do regional, essa aí está na minha conta, né? Várias dessas. O irmão dela, Ivonildes, cai de moto, bate a cabeça em uma pedra, e a face fica solta no próprio crânio. A pancada foi tão grande que a face ficou solta. Olha que rachadura. Procede, Ivonildes. Está ali, dona Ivonildes. E ela é da área, como eu também não sou. Hoje eu já sei um bocado de coisa, sou ando regional agora. Graças a Deus que eu sou, vou para orar. Lá ela disse, ô pastor, porque está na UTI e não deixa entrar. Eu digo, eu entro como bispo e entro agora como capelão, né? E se não entrar, multa de 5 salários mínimos. Amém? Está vendo como Deus nos dá poder, igreja? Amém? Então, quando cheguei lá, qual era o diagnóstico? Roberval sendo bombeando o pulmão dele, porque parado, não tinha máquina, não tinha disposição máquina para botar, para bombear ele, estava sendo manual. Quando uma parava, a outra entrava. As 3 enfermeiras lá, fazendo isso, para que ele não morresse, a esperar no outro dia, uma sala de UTI, para que pudesse simplesmente botar o irmão. Mas veio uma notícia ruim. Eu estava lá na porta, com o Nilson, com o Ivonildes e com o Nondas. Tá bem que eu lembro tudo? Minha CPI grava tudo. Diga aleluia. E aí a notícia que veio, Maria José vindo desesperada e disse, olha, não tem mais jeito. Agora só um milagre. Quando ela falou isso, o Espírito Santo disse, só um milagre? Profetiza o milagre. E eu chamei ela, digo, olha, vamos orar aqui, porque vamos ordenar e chamar quem pode fazer o milagre. E oramos em frente. E eu saí dali, igreja, e fui para casa, e disse para Deus, Senhor, o Senhor mandou orar, faça o milagre não para a minha glória, confirma o milagre, para que ele saiba que tu és Deus. E durante a madrugada, lá para as 2, 3 horas da manhã, por aí, está vendo? Simplesmente, aquele cidadão acorda, tira
o tubo dali e sai igual um doido pedindo água. A ressaca da cachaça dá certa. Amém, igreja? Pedindo água. E as irmãs ficam doidas sem saber o que fazer, porque viu o milagre. Diga aleluia. E o que aconteceu? Estou falando porque a gente vai pregar sobre mudança de diagnóstico. E naquele momento, de lá para as 10 horas, que eu não tenho obrigação de acordar 6 da manhã, vai para a tua casa tomar café. Diga glória a Deus. Eu já falei que eu acordo tarde, durmo 3 da manhã, vou acordar 9, 10 horas, se eu me retar é 12 horas, e não é dar conta de ninguém. Meu trabalho eu faço bem feito. Diga glória a Deus. Quer que eu acorde cedo, me chama para tomar café na tua casa, todo dia de manhã. E eu vou pensar se vou ainda. Diga aleluia. Então pronto, não é da tua conta a hora que eu acordo, a hora que eu durmo, porque as minhas obrigações eu faço. Só tem essa aqui, eu faço. Você que diz que não faz, tu vigia, sujeito. Diga glória a Deus. E ali lá para as 10 horas da manhã, parece, eu não sei se ela ligou para mim, eu procurei saber como estava. E aí informação, Deus fez milagre. Roberval já está andando. Roberval já arrancou a intubação. Roberval já está aqui dando trabalho. Amém, igreja? E agora vai ser a comprovação do milagre. Desce Roberval para a Feira de Santana fazer a tomografia computadorizada. E chega lá, faz. E o médico diz: onde está esse paciente? Porque aqui, pelo que está aqui, ou ele está morto, ou vegetando em cima de uma cama. A irmã diz: está ali, aquele ali, ó, tomando água. A ressaca ainda. Com certeza. Amém, igreja? Então o médico: não, isso aqui está errado. Porque eles não acreditam, né? É de outro paciente. Faz de novo. Roberval está aí vivo. E uma coisa, até hoje, não está ainda na igreja. Ô Jesus, salva aquela alma, Senhor. Diga glória a Deus. Continua tomando as cachaças. Mas se alguém falar mal de Reginaldo perto dele, tem zoada. Pelo menos esse pinguço cachaceiro é grato. Tem um outro diagnóstico de Moisés, que deram de pancada na cabeça, saiu massa cefálica pelas narinas, né? Quem lembra? E a mãe desesperada veio: eu vou determinar. E Moisés está também, infelizmente, dando trabalho, mas está vivo. Diga aleluia. E muitos outros casos que mudou o diagnóstico, através da oração, igreja, através de determinar um milagre. Então nós servimos a um Deus que muda diagnóstico. E nessa passagem você vai ver que o homem de Deus faz parte do processo. O problema de muita gente é que eles querem viver à toa, querem achar que não tem que ter igreja, que não tem que estar debaixo de cobertura espiritual, acha que é viver ao léu. Chega na igreja, só falta dar bênção, pastor. Chega aqui, ó, bênção, bênção, pastor, homem de Deus, a paisepada dos infernos. Depois recebe as bênçãos, os milagres, daqui a pouco aprende a Bíblia através do sacerdote, vem para as escolas bíblicas e daqui a pouco começa a comparar o sacerdote. E alguns loucos ainda dizem que conheceu a verdade maior do que a verdade que eu prego. Eu digo: é Satanás? Pode ser. E cospe no prato e sai. Mas não fica sem punição, igreja. Bota uma coisa na tua cabeça: o diabo quer tirar você do propósito, quer tirar você da onde você não tem que sair. O diabo quer cirandar, quer colocar um espírito de engano, para você ser impedido dos milagres que tem para a tua vida. Volte e meia, você tem que lembrar de onde você saiu, voltar para o trapo. E quem era você? Aonde você veio? De onde você veio? Deus usou quem?
Já que você não tem espírito de gratidão, acorde e passe a ter. Amém? Ah, porque o pastor, o bispo, o apóstolo, olha para você ver quanta merda eu já sou. 3 patentes e não ando me achando. Aí você que ainda está andando no corredor do ônibus, já quer atropelar o sacerdote, me tirar da janela e dizer, é minha vez. Assim acontece em muitas igrejas. Diga glória a Deus, igreja. Você está entendendo? Sim ou não? Todo mundo aqui, a maioria sabe da morte do pastor Guina. Sim ou não? Rina. Eu vi um comentário, que aquele comentário, eu digo, esse aqui foi o verdadeiro de todos. Um dos que comentou, não sei se alguém viu, disse assim: nos últimos dias, ele serviu de motivo de só condenação, chacota, ninguém implorou para ver se ele precisava de uma ajuda, só era detonar, detonar, detonar. Só que muita gente esquece que esse cidadão falho, pecador, mesmo que errou, deixou um legado de 500 igrejas abertas. Você está entendendo, igreja? E assim é o sacerdote. Faz 99. No dia que escorregar na casca da banana, todo mundo agora só é crucifica, mata, é pecador, é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê. Eu vi ele falando com uma igreja grande de jovens, falando sobre o legado. E dizendo até agora, todas as acusações, a polícia me noticiou, porque não tinha prova. E vai que ele fez, vai que ele aprontou, não é da minha conta nem da tua. Amém? Mas o que ele fez por muita gente, está registrado. Amém, igreja? Qual o único pecado que não tem perdão? Pecar contra o Espírito Santo de Deus, sim ou não? Sim ou não? Preste atenção. Passa lá pela boca da menina lá. Espera aí. Você está na live. Faça o negócio direito. Isso aqui tem regras. Diga glória a Deus. Quando ele foi socorrido, houve um bombeiro, um socorrista, e ele orou e evangelizou, e o rapaz aceitou Jesus, né? Pelo que eu entendi, ele isso tinha é um forte. coração bem endurecido, e ele está assim maravilhado e voltou para Cristo na hora da morte, né? Nos O últimos soldado ali, dando fruto até na hora da morte. glorificou a Deus. Brincadeira, igreja. Porque a pancada não deixou ele atordoado, não. Ele foi para lá normal ainda. Ele foi para lá lúcido. Foi parar no hospital. Lá complicou e morreu. Aí alguém vai dizer assim, mas se ele morreu desse jeito, Deus, por alguma punição, bota uma coisa na cabecinha aí. Se esse for a punição de Deus para ele morrer, ô Senhor, por que tu me leva também, mesmo que não seja assim de acidente, eu já disse. Por que, igreja? O povo só vê a falha, não vê o legado, o que foi feito, não vê o milagre, não vê o milagre, não vê o milagre. Olha quantos milagres. Você é nova convertida, Deus já me usou para te abençoar? Sim. E novinha aqui, né? O milagre, o milagre. O milagre. Hoje eu vi essa mulher andando sem a muleta. O milagre. É de outra igreja, mas volta e meia está aqui pegando ponga. Saiu, foi. Está desviada? Ah, está aqui agora, né? Ah, diga glória a Deus. Eu não lhe chamei, porque eu não sou pescador de aquário. Tu veio porque quis? Eu vim porque eu quis mesmo. Foi porque eu quis mesmo. Entendi nada, está com vergonha. Porque eu quis. Saiu pela porta,
Foi lá, comunicou a quem direito, se não foi, vá, viu? Tem que pedir, comunicar, as coisas de Deus tem que ser certas. Amém, igreja? Que eu aqui ensino vocês a fazer o certo. E faz assim, viu? Enquanto ficou lá, foi bom, viu? Não costa no que comeu, agora mudou. Agora tudo sabe para onde foi parar. Na mão de Reginaldo, meu Deus do céu. Tem juízo não. Mas se Deus trouxe, Deus fez o milagre, está sendo abençoada. É até melhor, né? Porque eu fazendo força para os outros ficar vermelho. Né? Então agora eu vou fazer força com gosto, viu? Diga glória a Deus. Então só tem milagre aqui sentado. Tem ou não tem? Hoje eu falava do milagre desse menino, né? Pregava para alguém lá de Jacobina. 40 convulsões por dia. E hoje aí, na bênção, só fica ali no celular, dando trabalho. Agora só, onde me vê, né? O Beato de Reginaldo, esse me ama. A única pessoa que eu digo aqui de membros que me ama, esse eu acredito. Porque eu puxo as orelhas, eu dou bronca. Mas se ele vem, me agarra, me beija, me mela, eu não gosto disso. Vem cá. Vem cá, me ama. Tu me ama? É capaz de dizer que não. Sim ou não? Sim ou não? É uma coisa que eu não sei, igreja. Aí, ó. E tem hora que me beija, igreja, que me mela. Isso aqui é chamar minha atenção. Para dizer que é de honra. Né? Aí quando eu dou bronca dele, onça, calma, onça. Olha, chama de onça uma pessoa dessa. Né? Quando eu vigiar, né? Vem, me agarra, me beija. Aonde eu estou, que tiver os outros, ele quer chamar minha atenção. Vou mandar ele pintar de vermelho. Já está de vermelho. Então, tantos milagres aqui. E Deus quer fazer mais. Uma coisa eu estou certo, e já estou consciente. Eu vou fazer o que tenho que fazer. No dia que eu tiver de subir, que se fosse para não demorar seria bom, mas felizmente eu tenho que pagar o preço aqui. Eu vou ter que aguentar vocês muito tempo. Vocês dão trabalho. Diga aleluia. E tem outra coisa ruim. Vocês também vão ter que me aguentar. Chupa esse tamarino. Então, vamos se aguentar em Cristo Jesus. Mas tem muito milagre para ser feito. Assim como esses. Porque se eu for parar a falar dos grandes milagres aqui, não vai ter culto. A gente olha para um lado, um milagre. Olha para o outro, um milagre. Olha para aqui, um milagre. Olha para ali, um milagre. Olha, milagre, 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 milagre. Não é coisa pequena, igreja. Sim ou não? Graças a Deus, Ele me deu o privilégio que no dia que eu subi, alguém vai dizer assim, Ele orou e ressuscitou pessoas. Eu já tenho isso no currículo. Amém? Mas sabe qual é o maior milagre, igreja? É você ser salvo. Porque esse é o legado do sacerdote. É você ser salvo. E Deus quer te salvar. Deus quer te abençoar. Não importa se você não prosperou financeiramente, porque Deus às vezes sabe o coração. Tem gente que tem que ver só com o necessário, senão sai da visão, senão mamon entra, senão a avareza entra, então vai ficar só com o necessário. Mas aquele que é generoso, aquele que dá lugar, Deus vai dar o melhor dessa terra. Deus vai fazer você prosperar em tudo, porque Ele muda a circunstância, Ele muda diagnóstico. E aqui foi assim. Diz a palavra. Já estou pregando, não se preocupe. Daqui a pouco. Aqui diz. Naqueles dias, versículo 1 do 38 de Isaías. Naqueles dias, Ezequias adoeceu. E uma enfermidade mortal. Tem Bíblia que vai dizer que foi uma enfermidade para morte. Amém? Sim ou não? Para morte. Estava para morrer. À beira da morte. Já estava com o pé na cova. E olha o que acontece.
vem um diagnóstico do Deus e do homem de Deus. E nós vamos ver que quando mesmo que o homem de Deus fale, que Deus determine, a depender da sua postura, da sua posição, do que você estiver fazendo ou já fez, Deus muda a circunstância. Porque a gente viu isso aqui, igreja. A palavra diz que a palavra do homem de Deus não volta vazia. Porque como vai saber se o homem de Deus é homem de Deus? Se aquilo que ele fala sucede. É assim que determina se é homem de Deus, ou se é um pastor feito a facão, ou se é um mercenário, um ladrão de crente. Deus vai mostrar. É pelo aquilo que ele fala sucede. Porque se ele fala na direção de Deus, o que é de Deus vai acontecer. Sim ou não? E agora, a palavra diz que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não retroceder, não vem atrás. E lá agora tem dois diagnósticos pesados, duas palavras fortes contra o rei. Porque a palavra diz aqui, dando continuidade, veja, para a morte. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, está vendo? O homem de Deus. E diz para ele o que? E disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Foi decretado por Deus e decretado pelo porta-voz de Deus. A Bíblia diz que Deus, nos últimos dias, com seu sangue, Jesus comprou para ele povos, tribos, nações, amém? Reis e sacerdotes. E o que um rei determinar, acontece. O que um sacerdote na direção de Deus, acontece. E aqui era um rei, homem, mas o rei dos reis determinou. Você está entendendo? E o profeta que ungia rei e tirava rei, também determinou. Então, na lógica humana, Ezequias tinha que o quê? Fala a palavra. Tinha que o quê? Morrer. Porque foi diagnosticado e foi dado o decreto pelo Senhor, rei dos reis, e pelo profeta de Deus, o sacerdote. Mas olha o que acontece, igreja. Hoje, nessa noite, Deus está querendo que você abra o seu entendimento. Deus está querendo que você acorde, que tudo que está acontecendo pode mudar, depende da tua postura perante a situação, perante o que você está vivendo, perante o que você está passando. Deus pode mudar o diagnóstico, depende de você. Diga, só depende de mim. É a minha postura, fale, é a minha postura. Abre a boca. Está vendo o que é obediência? A gente fala, para abrir a boca só, e fica assim. Então vou orar e dizer, Senhor, faz o mudinho falar, faz a mudinha falar aí, Jesus. Participe, se envolva, porque é a minha postura. Vou procurar ver quem não falou, viu? É a minha postura que vai mudar o diagnóstico com Deus e com os homens. Você está entendendo? Isso não é qualquer coisa, igreja. Vamos ver qual foi a postura do rei Ezequias. Diz a palavra: então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. Está vendo? Ele ora. Vamos ver aqui. Ele murmurou. Ele blasfemou. Está vendo? É a postura. Ele poderia sair rasgando, amaldiçoar Deus, quebrar o pau em Isaías. Ele, como rei, podia chegar ali para os soldados e dizer: mata esse profeta, como Esaú fez, como Saul fez. Você está entendendo a postura? Não. Ele, em vez de tomar a postura errada contra o diagnóstico, ele ora a quem pode mudar a situação dele. Então, às vezes,
você toma uma bronca, o homem de Deus fala uma coisa dura com você, é testando a sua postura, crente. É testando como você vai se comportar, né, Wagner? Tá vendo? Quantas vezes eu puxei a orelha desse menino? E tinha hora que ele crescia o gangote. Sabe por quê? Porque é fortinho, barbudinho. Amém, igreja? Mas ele que não descesse do salto, não. Que tu ia o quê? Morrer. Só isso. Só isso. Ia morrer. Só isso. E se morrer fora da visão, vai para onde? Quinto dos infernos, primeiro dos infernos, terceiro dos infernos, décimo dos infernos, qualquer inferno aí. Mas vai. Então, acorda. É a tua postura que vai determinar a virada de chave. A postura do rei, ele era rei. Mas ele entendeu que quem mandou o recado foi o rei dos reis. Ele entendeu que quem trouxe o recado não era qualquer um. Era o homem que ungia rei e tirava rei, que é o profeta de Deus. Está entendendo? Então ele agora, ele se humilha. Ele entra numa forma de humilhação. Ele chora. Amém, igreja? E ele faz uma oração a Deus, dizendo: Senhor, olha aí o que ele diz, preste atenção. Amém? Lembra, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, está vendo? Com o coração perfeito, fiz o que era reto aos olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Ele se humilha, mas ele diz Deus, lembra, Senhor, o tempo que eu andei na tua presença, eu não fui hipócrita, eu não fui fariseu, ele estava ali em cima de uma cama esperando a morte, igreja. Eu não fui um rei que não fiz o que o Senhor queria. E isso moveu o coração de Deus. Mas preste atenção, a boca que traz o decreto de morte, tinha que ser a boca que ia trazer a vida. O problema de muitos é que faz assim, igreja. Ele se rebela, ele fala merda, mas ele não quer sair do salto, ele não quer dar cara para bater, ele não quer, ele não se arrepende. Ele não quer reconhecer que está errado, ele continua na soberba, na arrogância e dizendo que está certo. Pronto, aquilo que o homem de Deus falou, vai continuar, só é questão de tempo. Porque tem que haver uma mudança de atitude. Então não importa. Eu disse lá para a pessoa, quando eu fui orar, quando foi determinada a oração pela criança, eu fui lá na UTI e disse para quem de direito: você sabe por que isso aconteceu, não sabe? Ele disse: sim. Então mude, porque Deus sabe o que você via fazendo, o que você andava falando, as merdas que você andou falando. Então mude, porque se essa aqui subisse, ia para o céu, e se você morrer hoje, vai para o inferno. Está entendendo, igreja? E Deus mudou o diagnóstico. A Helena, que estava lá entubadinha, com dreno, não, com dreno isso, todo mal, tinha que esperar ainda o cirurgião vir, para poder liberar. Deus moveu tudo. Deus fez toda a doença ser dissipada. O diagnóstico mudou na hora. Já está no quarto, esperando a hora de vir para casa. Porque Deus muda diagnóstico. Está entendendo, igreja? Então você acorda. O rei Ezequias, ele disse: Senhor, lembra do tempo que eu te servi. Deus mandou dar 2 recados hoje. Porque eu falei: Senhor, ali dentro tem pessoas que te servem, tem pessoas que têm moral, tem pessoas que têm, Senhor, respaldo, tem pessoas ali que têm semeadura com aquele altar, mas também tem muitos que não têm, Deus. Você está entendendo, igreja? Sim ou não? E eu disse: e aí, Deus, como é que vai ser? Porque aqueles que têm respaldo, eu vou dizer: olha, faça como Ezequias,
Diga para Deus que você está se esforçando, que você tem sido fiel, que você é falho, mas você tem procurado agradar. Isso é forte, Wagner. A oração de quem está servindo, porque Ezequias tinha saldo porque servia, estava servindo. Então, Deus ouviu a oração dele. Está entendendo? Então, Deus falou comigo claramente, que a oração, você vai ser sincero. Você não pode orar de qualquer jeito. Você não pode chegar a Deus, vira a situação, porque eu sou fiel. Abra a boca na mentira, no engano, que não vai mudar, vai piorar. Mas aquele que tem procurado fazer a sua parte, honrado o Senhor, você, Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho feito, o Senhor sabe do meu esforço, o Senhor sabe que eu estou pagando um preço, meu Pai. Então muda esse cativeiro, vira essa chave. Esse é por isso que serve. E a oração para quem não serve, Deus também mandou eu dizer. Para aquele que não estão servindo como deve, a oração vai ser diferente. Vai ser uma oração pedindo misericórdia e dizendo para Deus: eu vou me esforçar e vou mudar, Senhor. Eu vou me esforçar para mudar e te servir como devo te servir. Mas muda esse diagnóstico. Está entendendo, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E eu, como homem de Deus, vou estar confirmando. Porque, olha, a palavra diz, para terminar, para a gente orar. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, de novo. Aquele que levou a palavra de maldição, de morte, agora vai ter que mudar o diagnóstico. Mas porque o homem que estava na cama reconheceu, se humilhou, chorou, não murmurou, não blasfemou, não falou bobagem. Ele simplesmente falou com Deus, apresentou sim os anos que ele serviu e chorou. E Deus viu a lágrima, Deus ouviu a oração, viu que havia sinceridade, viu que havia nele um saldo de... Olha o que Deus faz, igreja. Um saldo de positivo de semeadura. Amém? E aí Deus fala assim, ó. Então veio a palavra do Senhor dizendo: vai até Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, está vendo? De humilhação. E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei da mão do rei da Síria, e a ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Olha, de Senaqueribe, o que viria contra. E Deus diz ainda mais, Deus faz um juramento. Preste atenção, diz a palavra: isso será da parte do Senhor. É como se ele dissesse assim: olha, vou dar um selo aqui, viu? Isso será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei com que a sombra de um grau que passou o sol, com o sol, pelo grau do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelo grau cujo tinha andado. Sabe o que aconteceu, igreja? Preste atenção. Existe a outra parte dessa mensagem, que lá na frente o rei Ezequias faz um erro, mas Deus foi fiel. Enquanto Ezequias não morre, Babilônia não ataca, o rei da Babilônia não tem sucesso, ele morreu em paz. Após a morte dele, aí sim, eles invadem, leva tudo, acaba com tudo, leva os filhos dele. Mas Deus cumpriu o que ele falou. Deus foi o defensor da cidade. Deus disse: enquanto você estiver vivo, 15 anos vai se passar, nenhum dos inimigos vai conseguir invadir, nenhum dos inimigos vai conseguir vencer. Após morrer, tudo mudou. E eu vou ali depois dar a segunda parte dessa mensagem. Diga aleluia. Você está entendendo? Porque tem a segunda parte que não dá tempo para hoje.
Mas fique ligado. Venha para a segunda parte. Aí você diz, bispo, que dia vai ser? Se eu disser o dia, você vem. Amém? Mas se eu não disser, você diz, domingo eu não gosto de ir para o culto. E quem sabe a segunda parte é domingo? Não, eu gosto de segunda. Então você não sabe o dia, nem eu vou lhe dizer. Porque se eu disser, eu vou ter que cumprir o dia que eu falei. Amém? Então você entendeu agora que Deus muda diagnóstico, mas depende da postura da pessoa. Se ela tem crédito, glória a Deus, você vai orar a Deus, dizer, Senhor, como eu faço? Como é a oração minha? Senhor, o Senhor sabe que eu sou pau de merda. Amém? Tu sabe que eu sou falho, pecador, mas tu sabes também que eu te amo, que eu faço. Tu sabes o preço que eu pago. Tu sabes, meu Pai, né, que não é fácil. Tu sabes de mim, eu não sou digno, não sou merecedor de tudo que o Senhor tem me dado, da unção, do poder, de unção dobrada, de nada, de dar prosperidade, da bênção de Abraão que está sobre mim, porque eu sou descendente. Eu não sou digno, Pai. Mas põe na balança. Amém, igreja? E graças a Deus até aqui o Senhor tem sido comigo. E Ele quer ser com você também. Não seja hipócrita com Deus, não esconda de Deus. Quando Deus me chamou, que eu lutava para não ser, um dia Deus me fez uma coisa, mandou ir evangelizar uma pessoa que estava desviada. Muita gente não conseguiu trazer de volta. E eu fui, em uma tarde, consegui trazer de volta. No outro dia a pessoa foi para a igreja, reconciliou comigo ali primeiro, e depois lá na igreja foi até ceiar, renovando a aliança com Cristo. E quando eu saí dali, Deus falou comigo, está vendo, porque eu preciso de você? Muitos vieram, mas não conseguiu. E você conseguiu. Aí eu disse, mas eu sou falho, eu sou pecador. Eu comecei a falar quem eu sou para Deus. Deus falou, eu quero você assim, porque eu vou transformar essa situação, e todos vão saber quem era e o que você é hoje. E todos vão saber que foi eu quem fiz isso. Amém, igreja? Deus quer você pau de merda. Deus quer você falho. Mas Ele vai ajustar o que tem que ajustar. Ele vai alinhar o que tem que alinhar. Porque Deus quer te usar. Está entendendo? Sim ou não? Então, se alinhe com Deus. Deixa quem quiser falar que fale. Deixa quem quiser cuspir que cuspa. Deixa quem quiser condenar que lhe condene. Está na visão, está com Deus. Quem se levantar vai se lascar. Amém?